Muito bem, estamos iniciando então o nosso nono encontro do diretor formador da jornada número 1, cujo tema de hoje é gestão colaborativa, competências do gestor. Como nós sempre fazemos, né, nós fazemos uma recapitulação do encontro anterior. Então, no encontro passado, né, retomando a atividade do portfólio, eu vou chamar um de vocês, que será escolhido para apresentar a tela referente ao encontro 8 e compartilhar com os colegas a leitura pedagógica da sua escola, registrada na semana passada. Então, Valdilene, você já conseguiu? Já sim. Fala para nós, então, o que você... leia para nós ali as perguntas e diz para nós as respostas que você fez, por favor. Tá. A primeira, o que os dados em geral mostram? Então, eu coloquei assim, uma grande quantidade de alunos abaixo do básico, ou seja, né, a defasagem de aprendizagem. Aquilo que a gente vem encontrando bastante nas nossas escolas, né? O que isso pode indicar? Eu coloquei, foi identificada a necessidade de ações imediatas para a recomposição da aprendizagens diante da defasagem observada nos diferentes componentes curriculares. Para isso, serão desenvolvidas estratégias pedagógicas com foco no diagnóstico contínuo, acompanhamento individualizado e intervenções adequadas às necessidades dos estudantes. O trabalho envolverá todos os componentes curriculares, utilizando práticas diversificadas, monitoramento constante dos avanços, garantindo melhores oportunidades de aprendizagem e desenvolvimento para todos os alunos. Temos que fazer um trabalho diferente daquele que está sendo feito, né? E o que está sendo feito talvez não está sendo tão eficaz. Ações que precisamos desenvolver enquanto escola diante dos dados. Diante dos dados, a escola deve implementar ações de recomposição das aprendizagens com acompanhamento contínuo dos estudantes, intervenções pedagógicas direcionadas, estratégias diversificadas em todos os componentes curriculares. O trabalho deve envolver toda a equipe escolar, visando a melhoria da aprendizagem e o atendimento das necessidades de cada aluno. Então, seria aquela questão mesmo do trabalho de recomposição, né? Uma mudança de olhar para as aulas, para a forma que a gente está atuando, né? E um olhar para aquilo que o aluno está necessitando. Seria isso. Elas eram relacionadas a um BI que a gente estava analisando, né, professor? Isso mesmo, Valdilene. Muito bom, obrigado. O tema da semana passada era o BI, né? Os benefícios que o BI trouxe, no caso, o controle dos dados, né? O fato de você ter os dados dos alunos ali ao longo do processo, o quanto isso ajudou-nos a, por exemplo, planejar ações, como mesmo você falou agora há pouco, né? Através dos dados, vocês puderam montar um plano de ação, né? Então, antes do BI, antes dessa ferramenta que coleta os dados, muitas vezes ia se ter conhecimento do nível dos alunos, de onde a capacidade dos alunos ia se ter lá ou no fim do trimestre ou lá no fim do ano apenas. Já num momento que já não dava para fazer, às vezes, nada mais, né? O ano já foi. Então, agora, com a implementação de ferramentas como essa do BI, então a gestão ficou mais ágil, né? Então, esse é um dos benefícios, né? Mas obrigado, Valdilene. Seguindo, então, pessoal, os objetivos do nosso encontro de hoje, então, é compreender como a gestão
colaborativa amplia o trabalho pedagógico e as relações entre os profissionais da escola. E o outro ponto é analisar como estratégias de descentralização, práticas de escuta e corresponsabilidade qualificam a gestão escolar. Antes da gente passar para o próximo slide, eu vou fazer a nossa recapitulação dos combinados nossos. Então, sempre lembrando, né, sobre a sua presença. Que bom que você está aqui, que bom que você veio. Aliás, você tem vindo sempre, né? O nível de frequência nossa tem sido muito alto, muito bom. Sua presença é importante, os nossos encontros ganham vida com a sua participação. Sempre aquela lembrança de preferir o computador do que o celular, né? A não ser que você está impossibilitada de usar o computador, então você usa o celular, tá? Mas o computador é mais fácil sempre para fazer as atividades de portfólio e tal. Sempre peço que você esteja com a câmera ligada, porque ver você fortalece os nossos vínculos e humaniza, né, a nossa conversa. Então, se possível, mantenha sempre a câmera ligada. E nós estamos aqui para crescer juntos. Né, nos nossos encontros para compartilhar experiências. Então, venha sempre de mente aberta para compartilhar, para ouvir e construir coletivamente. É isso que nós estamos fazendo aqui. Tá bem? Continuando, então. Para início de conversa, o que acontece, na opinião de vocês, eu vou fazer uma pergunta para vocês, né? O que acontece com a equipe quando o gestor, ele acredita que precisa resolver tudo sozinho ali na escola? Ele é daquele gestor, né, centralizador, que ele acha que ele pode resolver tudo. Então, eu queria saber, na opinião de vocês, assim, em uma palavra, eu queria que vocês entrassem no chat e escrevessem para mim o que acontece com a equipe quando o gestor acredita que precisa resolver tudo sozinho. Pode escrever ali no chat, por favor, que eu vou lendo, tá? Então, aqui já desencontros, a Helena colocou, a Rosana já colocou que adoece, olha só, tá vendo? A Márcia colocou um colapso, a equipe entra em colapso, a Valdilene colocou que os gestores fica sobrecarregado, a Ana, né, gera um sentimento de não pertencimento para a equipe. A Claudenise, o resultado é a equipe desmotivada. A Daniele, sobrecarga na gestão. A Viviane, gestão sobrecarregada também. A Juliana, esgotamento. É isso, realmente. Então, só ler aqui o texto aqui da Isabel Alarcão. A colaboração implica uma atitude de abertura aos outros e ao próprio trabalho, que também ele tem as suas dinâmicas específicas e renovadas interações. Alarcão, né, ele quer dizer para nós aqui, né, ele nos lembra que colaborar não é um processo mecânico.
é sim uma atitude. E atitudes se constroem no dia a dia da escola. O trecho citado de Alarcão, ele apresenta a colaboração não apenas como um processo, mas como um meio para alcançar um trabalho conjunto com objetivos definidos. Isso significa que a colaboração é tanto uma ferramenta metodológica quanto uma atitude. Uma disposição de abertura ao outro e ao próprio trabalho, que se desenvolve em dinâmicas próprias e interações renovadas. Nós sabemos, né, que a escola é muito dinâmica e ela é muito diversificada, né? É aluno, é pai de aluno, é funcionário, é professor, é secretaria. Então, entende-se que uma gestão colaborativa tem mais chance ou oportunidade de dar conta de toda essa diversidade, né? Mas nós sabemos que existem os profissionais, os gestores que têm essa capacidade ou essa habilidade ou esse desejo, às vezes, de concentrar tudo nele, né? Então, ao longo do encontro de hoje, nós vamos estar comentando um pouquinho sobre isso. Vamos seguir, então. Nós vamos ouvir agora um conto aqui, que é a sabedoria coletiva, do pote de Anansi à escola. Ouçam essa fala. Anansi e o pote de sabedoria. Conta a tradição da África Ocidental que Anansi reuniu toda a sabedoria do mundo dentro de um pote e tentou escondê-lo no topo de uma árvore. Ao tentar subir segurando o pote à frente, não conseguia escalar. Seu filho sugeriu: "Por que não coloca o pote nas costas?" Anansi percebeu que mesmo com toda a sabedoria do mundo no pote, ele não tinha pensado naquela solução simples. A lição: o maior risco da gestão não é a falta de conhecimento, é acreditar que ele está concentrado em uma única pessoa. Então, eu vou só concentrar aqui na lição, né? A lição é o maior risco da gestão não é a falta de conhecimento, é acreditar que ele está concentrado em uma única pessoa, que é o fato da Anansi, né? Ela colocou ali todo o conhecimento do mundo no pote e foi escalar a árvore. E com o pote ali, como fica um pouco difícil de você escalar uma árvore com um pote na frente do teu corpo. E aí um filho, né, deu uma sugestão para que colocasse o pote atrás. E aí a lição, né, mesmo com toda a sabedoria do mundo que estava ali à sua disposição, às vezes é um simples falar que vai solucionar muitos problemas, né? Então, às vezes não carregamos apenas tarefas sozinhos, também carregamos silêncios, conflitos não conversados e decisões difíceis que acabam afastando a equipe. Então, agora aqui decifrando a metáfora tem ali no caso a fala do filho, né? Que o filho, ele simboliza que a solução pode vir dos diferentes
dos diferentes profissionais da escola, e tem o pote e tem o erro da Nancy, que é achar que o controle sobre o conhecimento garante a eficácia da liderança. O que deixamos de ouvir quando o pote ocupa toda a nossa frente, né? O que nós deixamos de ouvir? Eu vou chamar aqui, no caso, a Juliana. Você está a postos aí? Sempre, tá tudo certo. Vamos lá. Fala para nós, Juliana, no teu modo de entender, o que na tua escola, aí no caso, na tua gestão, é o pote, no caso, hoje, para você? O que é esse pote? Tá, então vamos lá. Vou fazer um apanhado no geral, pode ser? Pode ser. Então, assim, eu acho que esse tema é um tema muito... É um tema legal, né? Eu brinco que quando a gente vem aqui, a gente vem fazer uma terapia, na verdade, né? Porque é um momento que a gente desabafa, né? Em algum instante ali também fala que o que a gente faz quando a gente carrega tudo sozinho, né? E todas as falas que nós temos aqui, né? Se você reparou, todas as palavras, elas são singulares uma da outra, né? Então, eu acho que nós temos, sim, um papel muito importante dentro da escola, que é fazer a gestão, mas essa gestão ela tem que ser colaborativa, tem que ser uma gestão onde você não pode ser o único protagonista disso tudo. Bem pelo contrário, você tem que dar a tarefa, você tem que acompanhar, né? Essa é a nossa função. E o principal é saber fazer tudo, mas não quer dizer que você, pelas suas próprias mãos, tem que entregar tudo. Você tem que ter o conhecimento da tua escola inteira, mas você tem que saber delegar, e através de delegar, você tem que entender que você precisa acompanhar. Porque vai ter o Pedro que vai entregar, vai ter o Rafael que vai entregar, vai ter a Claudenise que não vai entregar, vai ter o revoltado que não vai entregar, e você acaba se ferrando daí. Então, o que você precisa? Delegar e acompanhar. A gestão tem que ser colaborativa. Eu noto muito, assim, dentro do meu colégio, lá é assim, ó. Eu sempre procuro estar junto com os professores na hora do intervalo. A semana, observe a escola de vocês, se eu estiver errado, vão me falando aí. A semana em que eu deixo de ir 1 ou 2 no intervalo, alguma coisa parece que sai da linha. A minha escola é tranquila, os meus professores são tranquilos, tá? Mesmo eles sendo tranquilos, eu percebo assim que o dia que eu não acompanho parece que desanda, alguma coisinha. Não estou dizendo que é os professores que fizeram, não é isso. Falta a gente estar junto. Só que, claro, nem sempre a gente pode estar junto, é reunião, é isso, é aquilo, né? Então, eu acho que a gente precisa, na verdade, delegar, precisa acompanhar, precisa se ajudar e precisa ter uma gestão colaborativa, abrir o jogo sempre com os professores, tá desse jeito, tá assado, né? Para que todo mundo busca resultados positivos. Não sei se eu falei o que era para falar ou não. Tá ótimo, muito bom. Eu toquei no ponto que você falou, que o gestor, ele não pode ser o único protagonista. A escola é um lugar, sim, de protagonistas, né? De protagonistas. Mas o gestor tem o papel de conduzir as pessoas para serem protagonistas, né? Eu entendi isso, que você quis dizer isso, né? Isso mesmo. Ele tem acesso a tudo, o conhecimento das coisas, mas ele vai colaborar com as pessoas para que as coisas aconteçam, né? Ele vai conduzir a cada setor ali, a que as pessoas se tornem protagonistas lá, para que o professor seja o protagonista da aula dele, para que o aluno seja o protagonista ali na sua sala, na sua turma, né? Para que assim em diante também, né? Os funcionários e tal, toda a comunidade, né? Mas muito boa a tua colocação, muito bom. Obrigado, viu? Ana,
por favor, fala com a gente um pouco o que seria ali o teu pote. Por acaso, o teu pote seria o horário, a frequência escolar, o aproveitamento, o conselho de classe? O que é o teu pote, Ana? Eu acho que o meu pote é tudo aquilo que eu coloco. Acho que é um apanhado de tudo, da frequência, da maneira como conduz a escola, do que nos é cobrado, do meu conhecimento, do conhecimento das pessoas. Acho que tudo isso está dentro do pote. E eu acho que quando a gente coloca tudo isso à nossa frente, né, que a gente carrega tudo isso, e acho que essa metáfora está bem clara, que a gente carrega tudo isso sozinha, a gente acaba bloqueando as pessoas que podem nos ajudar. Eu acho que a gente acaba bloqueando ali o conhecimento dos outros, que pode deixar mais leve o nosso dia a dia, bloqueando as críticas até, bloqueando as iniciativas dos demais, porque a gente está carregando aquilo sozinho. O meu pote é um apanhado geral de tudo isso, do que você falou, de todas essas demandas que vai ao cargo do gestor. Eu acho que é isso. E quando a gente bloqueia essa capacidade de escutar, de aprender com o outro, de trocar experiência, eu acho que isso pesa muito para nós, que daí teremos que ter a sabedoria de resolver tudo e dar conta de tudo, e acaba que a equipe também não se sente participativa desse processo. Acho que é isso. Ah, ótimo, muito bom. Baseado no que você colocou, assim, né? Você colocou que são várias demandas, né? Não é uma demanda, são várias. Então, mais do que nunca, o gestor precisa ter a capacidade de repartir, né? Repartir. Exato. Senão Exato. essas várias demandas vão realmente sobrecarregar. Pesa o pote, né? Pesa o pote. Vai pesar o pote e vai derrubar a pessoa lá da árvore, né? Isso, Ótimo. e vai bloquear quem pode te ajudar. Uhum. Né? Que Ô, são Rafa. pessoas tão inteligentes, pessoas tão contribuidoras quanto você. Isso mesmo. Muito bom, obrigado. Claudenise, pode falar. Eu ia dizer que a gente tem que compartilhar tanto as coisas boas, né, com a equipe, mas a gente também tem que compartilhar as ruins. E às vezes aconteceu uma situação ali na escola, a gente está com uma frequência muito baixa de uns tempos para cá, não sei o que acontece, sabe, que está assim terrível. Acho que Sim. nunca foi tão baixa. E numa reunião de fluxo eu comentei, falei, olha, pessoal, eu estou sendo cobrada e nós somos uma equipe, é claro que cada um tem a sua parcela, quando as coisas vão bem, todos têm a parcela na contribuição, né, para que tudo vá bem, e quando vai mal também, ué. E eu falei mais ou menos nesse tom, sabe, eu falei, eu sou cobrada, que eu sou a diretora, né, mas é meu papel dividir isso com vocês também, porque a gente precisa trabalhar em equipe para a gente mudar essa situação. Falei, né? Não adianta a gente chama os alunos para vir para a escola, chega aqui, o professor está mandando fazer cópia de slide, cópia de livro, né? Então, todo mundo tem a sua parcela ali, a sua contribuição para isso. Nossa, mas eu fui muito fui muito julgada, assim, por isso. Não sei, na hora eu senti, nossa, todo mundo entendeu, deram ideias, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, surgiram ideias muito legais, inclusive, que a gente colocou em prática já na mesma semana. Mas depois, assim, veio eu tenho pavor disso, sabe? Ai, meu Deus, nossa. Um passarinho me contou, sabe, gente que chega assim, que já é para envenenar o negócio, né? Um passarinho me contou que na reunião, a pessoa nem estava na reunião,
né? Começa aí. Um passarinho me contou que na reunião você estava cobrando os professores que a culpa dos alunos não estarem vindo é do professor, sabe? Eu falei, ai, gente, que preguiça, né? Não foi nada disso que eu falei. Enfim, então, assim, eu sinto um pouco de dificuldade na hora de compartilhar com a equipe, pedir ajuda da equipe nesse sentido, né? Quando as coisas também não estão indo muito bem. Então, Mas uma aula motivadora, uma aula diferente, também passa por ajudar na frequência escolar. com Isso certeza. é fato, né? Você pode fazer uma enquete com os próprios alunos, né? Por que gosta mais dessa aula do que da outra? O que acontece? É só ouvir os alunos. Então, não adianta eles reclamarem, é fato. Né? Exatamente, não é uma coisa que eu estou impondo, cada um tem a sua parcela ali, né, para a situação. Eu entendi ali, né, o que a Claudenise colocou, e eu me identifiquei um pouquinho com o que a Claudenise falou, porque eu, ao longo também desse processo, né, da direção, eu me identifico como uma pessoa que eu também seguro um pouco para levar a coisa negativa para os colegas, né, para a equipe e tal. Eu seguro. A Juliana trabalhou comigo, ela sabe, né, assim. E eu acho que a gente precisa levar. Eu entendo que tem que falar da angústia que está passando, das dificuldades que está tendo, porque é muita gente que está ao nosso redor, e essa muita gente, talvez tenha, entre essa muita gente que está no entorno, tem alguns até que talvez queiram criticar e tal, e achar que o diretor teria que ser um super-herói. Ele teria que levar tudo no peito, resolver desde da torneira que está pingando lá, até a cobertura da quadra lá e tal, tudo, né? Tem pessoas que às vezes pensam que o diretor teria que ser isso, né? Mas isso está longe de ser a realidade, né? Está bem longe de ser a realidade. Então, eu entendo que na medida do possível, assim, não ser igual ali o Anansi ali, né? Não segurar para ele, né? Realmente repartir e permitir que até os filhos ali, os mais simples, aluno. Quantas vezes os alunos nos ajudam? Quantas vezes a gente, né, ouve um pouco o aluno e o aluno acaba nos ajudando numa série de coisas, funcionários, mesmo a equipe de professores e tal, né? Então, eu me vi um pouco nessa fala da Claudenise e eu já me policiei bastante. Hoje eu procuro repartir mais. Mas, como a Claudenise falou ali, sempre vem também uma criticazinha, assim, não passa em branco, né? Sempre tem alguém para tal, né? Mas faz parte, né? Eu acho que faz parte. A coisa positiva é maior do que a coisa negativa, no meu modo de entender, né? Eu sempre falo que no Guaíra as pessoas ou amam ou odeiam, né? As pessoas têm que se identificar ali com o espaço que elas estão. E a gente ali no Guaíra, a gente trabalha muito nessa questão colaborativa mesmo. Sempre falo, ó, eu não tenho a mágica para tudo, nós estamos aqui num grupo de pessoas todas inteligentes, todas capazes, que, lógico, tem situações que cabem muito ao diretor, que você tem que ali, algumas demandas são suas mesmo, não tem que você compartilhar com o grupo, né? No sentido de resolver ali algumas coisas. Mas eu falo, ó, estamos aqui para pensar juntos. Vocês me trazem o problema, só que eu também não tenho a solução para tudo. Então, vamos discutir, vamos conversar, o que vocês acham, vamos colocar em prática, vamos dando sugestão. Então, as pessoas que querem voltar ali, eles sabem que eles estão juntos, né? Que eles estão ali envolvidos nas situações e que eles têm que colaborar e fazer acontecer também, né? Porque não tem outro jeito de você ali gerir a escola com a comunidade que nós temos ali, né, Claudenise, com uma série de situações, não tem, é todo mundo. Então, aqueles professores que são ativos, que querem participar, querem fazer acontecer, eles se identificam muito ali com o colégio. Agora, só aqueles que querem ali só executar, não se preocupar com nada, não vestir a camisa,
pouco ficam mesmo, porque é bem difícil o nosso dia a dia ali, com a clientela que a gente tem, com a realidade que a gente tem. Eu falo que tem que abraçar a causa, tem que ter amor, não é só ir lá e dar aula, né? Tem que ter. Exatamente. Só enfatizar aqui o erro de Anansi aqui, né, que é achar que o controle sobre o conhecimento garante a eficácia da liderança, né? Quem está na posição de ter o controle do conhecimento são vocês, gestoras aí, tá bom? Vocês estão na posição de ser a pessoa que tem o controle do conhecimento, tá? E ali a última frase, o que deixamos de ouvir quando o pote ocupa toda a nossa frente? O que será que, né, que estamos deixando? Os outros, né? A opinião dos outros, o que os outros trazem para contribuir, eu acho que é isso, né? A vivência do outro, a experiência do outro, essa troca maravilhosa que gera o crescimento, né, da equipe. Baseado no texto, quando o pote está à nossa frente, significa que a pessoa ela age baseado no conhecimento dela, né? Ela só age daquilo que ela sabe fazer, eu sei, eu domino, e eu vou seguir a minha cabeça, em primeiro lugar, né? Então, essa aí, mais ou menos, é por aí, né? Quando a gente está com o pote na frente, a gente corre o risco de estar perdendo muita ajuda, né? E parceria, que é tão importante para quem trabalha com educação, né? Mas aqui um ponto aqui para vocês refletirem, tá? Se quiser até anotar ali num papel alguma coisa, são algumas competências do gestor. E aí talvez você veja em qual delas ou em quais delas você se identifica hoje, nesse momento teu, né? A escuta qualificada, que é promover espaço de fala, inclusive em situações de tensão e divergência. Vê se isso fala alguma coisa com você, se é uma necessidade que você precisa dar uma atenção especial, ou se não, né? A próxima competência do gestor, a mediação de conflitos, que é transformar tensões em oportunidades de diálogo e fortalecimento da equipe. Essa competência não é tão simples, né, colegas? Né? A mediação de conflito não é algo simples, mas é importantíssimo ter esse domínio dessa competência, né? Mais uma competência é decisão compartilhada, que é construir soluções em conjunto para problemas complexos, né? O problema é complexo, mas é você abrir mão de querer fazer tudo sozinho e recrutar o teu povo, né? O teu pessoal, recrutar os que se oferecerem para ajudar e assim por diante. Ou ter a capacidade de envolver também as outras pessoas, né? Porque também é isso, né? Tem que ter a capacidade de trazer as pessoas para junto. Uma outra competência seria a gestão por evidências, que é a análise coletiva de dados para nortear as ações. E por último, aqui mais uma competência, que é a valorização do saber. Reconhecer e utilizar talentos internos da equipe. Puxa, isso aí é muito importante, né? Você ter um olhar para as pessoas que estão ao teu redor, você conseguir identificar, né, até onde você pode contar com aquele profissional, até onde ele pode ser útil para você, aquele profissional que não dá para você forçar muito ele, senão ele não vai suportar e você vai perder ele, né? Então, sabe, ter esse também a habilidade disso, né? É muito, muito importante, né? Daniele, fala em 1 minuto, se alguma dessas competências assim tocou você, tipo, opa, eu preciso começar a praticar isso imediatamente. Vai, Daniele, em 2 minutos. Então,
Das 5 ali, eu penso que o que eu tenho que melhorar é a mediação de conflitos, né? Transformar tensões em oportunidade de diálogo e fortalecimento da equipe. Eu sou muito prática, sabe? Então, quando nós fazemos reuniões lá na escola com o coletivo, né, nós temos essa escuta qualificada, né? Até porque na minha escola já faz parte da cultura, né, que todos os professores têm o direito de fala, né? Mas, como até já falei, né, em outros encontros aí, que não adianta a gente só falar do problema, tem que trazer a solução também, né? Porque a gente é acostumado, às vezes, a só reclamar, né? E também é uma forma de a gente desabafar, da gente, né, falar, só falar, né? Mas muitas vezes não resolve só falar, né? Então, às vezes eles estão falando, né? E eu, como sou muito prática, né, eu já finalizo ali e eu já... Bom, e agora? Né? E agora? O que a gente vai fazer com isso? Mas eu ainda preciso melhorar essa parte, né, de transformar essas tensões para um caminho diferente, né? Porque eu não sou muito de ficar enrolando, né? É isso e aquilo. Tá, você falou que o problema está aqui, e agora? O que você me diz? Como que a gente vai fazer? Né? Só reclamar também não adianta. Né? Então, essa parte aí da comunicação, né, para transformar essa atenção em oportunidade, eu preciso melhorar. Né? Porque esse espaço da escuta sempre foi bom, e nessa direção aí a gente mantém, né? Decisão compartilhada ali, né? Construir soluções, daí sai as soluções. E essa parte da análise coletiva de dados para nortear as ações, também a gente está sempre trabalhando em cima do BI ali, do que está mostrando, né? Que não podemos mais fugir disso. E eu tenho, assim, um grupo de professores lá que eles têm muitos talentos, né? Muitos, e a gente aproveita bastante. Mas também temos aqueles professores que não dá para espremer muito, não, senão adoece, né? E a gente já sabe, né? Então, a gente procura deixar eles ali na zona de conforto deles, né? Fazer o que eles sabem fazer de melhor, que é a sala de aula, e não mais que isso. Mas eu acho que é essa questão dos conflitos mesmo, que eu preciso melhorar bastante. Maravilha, Daniele. Realmente, né, assim, essa questão da mediação de conflito é um ponto delicado, né, na escola, né, e para a gestão, né, porque os conflitos acontecem, mas eles, como diz o texto ali, né, transformar tensões em oportunidades de diálogo e fortalecimento da equipe. Então, esse é o desafio. Tem o conflito, mas não pode ser algo para ser uma cisão, né? Então não bateram as ideias, houve uma discussão ou alguma coisa, e foi cada um para cada lado e tal. Não é por aí, né? Não poderia ser assim, não pode, né? Então é isso, transformar as tensões em oportunidade de diálogo e fortalecimento da equipe. Obrigado, Daniele. Pessoal, nós vamos agora só ler aqui a construção de redes de apoio articuladas entre gestores, professores e equipes técnicas é condição fundamental para o sucesso das intervenções pedagógicas, especialmente no contexto da inclusão escolar. Nós vamos agora partir para o nosso primeiro Diretores em Ação 1, aprendendo uns com os outros.
Então, vocês serão divididos em salas temáticas, e tem os 2 estudos de caso, o estudo de caso do grupo 1 e o estudo de caso do grupo 2, que aí cada grupo vai responder, tá bem? Eu só vou agora montar aqui a separação de vocês e já vamos... Eu já coloquei o estudo de caso do grupo 1 e 2 lá no chat, já está lá. E agora eu vou fazer a separação. Vocês vão ter 30 minutos para trabalhar. Pessoal, então, o grupo 1, tá? Que são as cursistas que vão ficar na sala principal. É a Ana, a Ariana, a Márcia, Valdilene e Viviane. Vocês vão ficar na sala principal. As outras serão deslocadas para outra sala. E, consequentemente, é o grupo 2. Então, no chat está o link do estudo de caso. Então, a Claudenise, a Daniele, a Helena, a Juliana e a Rosana podem ir ali no chat e pegar o link do grupo 2, tá? E vocês serão deslocadas. Eu vou abrir as salas agora, vocês serão deslocadas. Chegando na sala, vocês já acham quem é define um relator. Eu só vou pedir que o relator não seja a Márcia, tá? No grupo que a Márcia tiver, que não seja a Márcia, porque ela tem sido de forma recorrente relatora. Então, vamos dar um descanso para a Márcia. É importante que outra pessoa faça esse trabalho também, tá bom? Então, chegando lá, vocês definem um relator e vão lendo o tema e escrevendo. Prof, eu tô com problema no meu áudio e na câmera, reiniciei o computador, no celular tá dando certo, então por isso que eu tô entrando e saindo, mas é porque é do computador, tá? Ok, Márcia. O pessoal está com vocês, então. Já foi dividido a turma. É pegar o texto e ir lendo e trabalhando. Vocês me ouvem, pessoal? Eu consegui arrumar o áudio aqui. Vou colocar o nosso link lá no grupo do WhatsApp. Nós somos o 1, né? Sim.
Quem será a redatora? Márcia, eu vi que o professor pediu para você não ser, né? Porque toda vez é você. Só que eu não vou me pôr, tô no celular e no hospital esperando minha mãe sair. Alguém consegue? Não, eu faço, não tem problema também. Eu posso ir anotando. Então, vamos lá. Cada um vai ler o seu ou nós vamos ler em voz alta? Acho que cada um lê, né? Será? O que é que eu leio? Vocês que sabem. Eu Acho posso que o ler. coletivo é bom, né? Eu vou ler, então. Um pouquinho aí. O pote que ninguém podia tocar. A Escola Estadual Cecília Meirelles atende 620 estudantes do Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio, localizada em um município de médio porte. A diretora, professora Sandra, é reconhecida pela comunidade como uma gestora comprometida, presente e dedicada. Está há 8 anos na direção dessa escola e conhece bem a realidade da sua comunidade. Nos últimos 2 anos, os índices de rendimento escolar da escola caíram de forma expressiva, especialmente no 7º ano e no 1º ano do ensino médio. Na avaliação interna do primeiro trimestre de 2026, mais de 40% dos estudantes dessas turmas apresentaram rendimento abaixo do esperado na língua portuguesa e matemática. O problema: toda vez que os dados de rendimento chegam à escola, o fluxo é sempre o mesmo. Os resultados vão direto para a mesa da diretora Sandra. Ela analisa os dados sozinha, identifica as turmas mais críticas, define quais professores devem receber orientação e elabora as estratégias de intervenção. Muitas vezes sem consultar a equipe pedagógica ou os professores das turmas. Sandra acredita que age assim por eficiência. Se eu esperar reunião, o tempo passa e os alunos ficam para trás, costuma dizer. Com o tempo, porém, a equipe passou a participar menos das discussões pedagógicas. Alguns professores sentem que suas opiniões não são consideradas e evitam expor dificuldades ou discordâncias nas reuniões. Pequenos desconfortos começaram a se transformar em silêncios, resistências e distanciamento entre gestão e equipe. O resultado, na prática, é que os professores recebem orientações prontas sem compreender a lógica por trás delas. A pedagoga da escola raramente participa das decisões e intervenção. Os professores não sabem quais turmas são prioridades, e os próprios estudantes não são envolvidos nas conversas sobre os rendimentos e nem seus responsáveis. Quando as intervenções não funcionam, Sandra assume a responsabilidade sozinha e a equipe, sem ter participado da construção do plano, também não se sentem corresponsáveis pelo resultado. A reflexão de Sandra. Em maio de 2026, a professora Sandra participou de uma formação sobre a gestão colaborativa por meio do diretor formador. Ao ouvir a história de Anansi, ficou em silêncio por um momento. Na semana seguinte, reuniu a equipe e disse: eu tenho carregado o pote sozinha, e isso não está funcionando. Durante a conversa, surgiram falas que há muito tempo não apareciam. Professores relataram insegurança para opinar. A pedagoga disse sentir-se pouco envolvida nas decisões e parte da equipe revelou dificuldades em lidar com conversas mais delicadas sobre resultados e responsabilidades. Sandra percebeu que precisava mudar, mas ainda não sabia por onde começar. Tarefa do grupo. Vocês terão 30 minutos para ajudar a professora Sandra a construir caminhos de gestão colaborativa para enfrentar o baixo rendimento das turmas críticas. Respondam coletivamente as questões e sigam
E a seguir, organizem os encaminhamentos do grupo, preenchendo a tabela abaixo. Questões. Que decisões e conversas difíceis Sandra ainda está concentrando sozinha e que poderiam ser compartilhadas com a equipe? Qual seria a primeira ação concreta para fortalecer a participação da equipe, ampliar a escuta e compartilhar responsabilidades nas turmas do 7º e do 1º ano do ensino médio? Quem precisa ser envolvido nesse processo e qual é o papel de cada um? Pedagoga, professores, funcionários, familiares e estudantes. Como cada um pode construir para fortalecer o diálogo e a corresponsabilidade na escola? Que sinais mostrariam que a escola está avançando na colaboração, na participação da equipe e no enfrentamento coletivo dos desafios? Que indicador de impacto o grupo propõe para acompanhar esse movimento? Ao retornar à sala principal, nós temos 3 minutos para apresentar uma situação de descentralização identificada no caso, uma ação de descentralização proposta pelo grupo, os envolvidos em seus respectivos papéis e um indicador de impacto mensurável. É isso. Acho que o primeiro tem que responder ali ao retornar à sala principal, né? Sim, eu acho. Depois daí qualquer coisa a gente vai... Os outros. Uhum. Então, eu acho que a situação de centralização é a diretora analisava sozinha os dados, né? Acho que dá para escrever ali. Os dados de rendimento e definir as intervenções, definir as ações sem a participação da equipe. No primeiro ali. Não sei se ficou? sou eu, mas eu não estou conseguindo ir no quadro da frente. Então eu estou tentando aqui também, não consigo. Digita embaixo aqui mesmo, Cássio. Acho que embaixo dá. Ah, alguém está conseguindo. Eu tô. Quem que tá com Guaíra? A Guaíra tá conseguindo digitar. Sou eu, Ana Cristina. Uhum. Ela analisava sozinha e não compartilhava, né, para pensar em... Isso. Ele não tá pegando inteiro aqui o nosso... Será que é isso, gente? A direção analisava sozinha os dados da escola e não compartilhava com a equipe. As ações também não eram discutidas e pensadas pelo grupo, é isso? acho que essa é a ação inicial, né, sobre a qual a gente vai analisar, né? Analisava sozinha e esses dados não eram compartilhados para pensar em ações, né? As ações, eu acho que... As ações, eram definidas por ela mesma, pela diretora, né? E ela acabava assumindo, né, toda a responsabilidade, né? Isso. Uhum. Daí ali uma ação de descentralização proposta pelo grupo. Eu acho que
Envolver os coordenadores de área. Eu acho que ela precisa desenvolver uma atividade onde as pessoas se sintam pertencentes, né, à escola. Ela precisa fazer essa conquista, né, começar a delegar, né, as funções e ouvir, né, ouvir mais também a equipe. Então, poderia ser uma ação de envolver a equipe na análise dos dados, será? Nas análises do acompanhamento da aprendizagem. Sim, ela precisa partilhar, né, esses dados e desenvolver um trabalho junto à equipe, né, para ter um resultado positivo, né? Acompanhamento da aprendizagem dos estudantes ou na análise dos dados da escola. Seria isso? Isso. Vamos para a Os próxima? Vamos, os envolvidos e seus respectivos papéis. Eu acho que a diretora, né? Eu acho que a diretora entra como uma questão assim, coordenar a equipe, né? Exatamente. Uhum. Aí, por exemplo, Coordenar as pedagogas, elas ficam promover a participação responsáveis de em todos. colher, né, os dados, em orientar esses professores, né, colocar os professores a par em questão de atendimento, né, das horas de atividade, né, fazer esse acompanhamento, fazer um feedback. Colher os dados. Uhum. As pedagogas iriam colher os dados. E orientar os professores, né? Isso. Uhum. E acompanhar também, né? Isso. As Aí ações. isso, aí os coordenadores de área, a questão, né, dos conteúdos e perceber se os seus professores estão conseguindo, né, realizar essas atividades, cada um na sua área, né? Acho que os professores, né? Daí os professores, eles têm a responsabilidade de avaliar o aluno, né, saber entender os níveis de aprendizagem dos estudantes, né, e Propor as intervenções, né? sim,
Agora, família, estudantes. Então, Um indicador de impacto mensurável. Ali ainda falta envolvidos, eu acho. os familiares ali entram nos envolvidos, né? E os próprios papéis alunos, né? Os familiares acompanhar, né? O aprendizado e a parceria. Uhum. Oi. Oi. Boa noite, senhor. Tudo bem com você? Senhorita, então tá bom, senhorita. Você tá bem? Viviane, teu microfone está aberto. Diálogo com a escola, a família na escola. E os estudantes, né? Que eu acho que a gente tem que envolver também. Com certeza. É. Acho que Acho que estudantes na evolução da aprendizagem, ou na evolução eu penso que das ações. Eu envolvi seus respectivos papéis. Penso que tem que ser feito esse trabalho com os estudantes, mostrar esses dados para eles a partir disso, então, né, identificar os descritores, enfim, as habilidades que estão com essas lacunas, né, com essa defasagem. Porque se eles não sabem do resultado, eles não entendem o que eles erraram, acertaram, acho que isso tem que ser Exatamente. né? Então, a partir do momento que isso é compartilhado com a equipe, com os professores em especial, né, e os planos são traçados e levar isso para os estudantes, né? E claro, uma reunião com os pais também, onde esses dados são apontados, mostrados, dessa dificuldade, né, Teve uma vez uma escola que eu acompanhava, né, quando eu estava no núcleo, eles fizeram justamente, era a partir dos dados de 2000 foi em 2024 isso, eles fizeram uma maleta mágica dos estudos, né, então assim, eram questões, por exemplo, voltadas, né, para essas defasagens, não era exatamente para o SAEB, né, e foi muito bacana a evolução da turma, né, então assim, eles tinham que, né, cada semana 3 alunos levavam uma maleta para casa, né, então no fim de semana para trabalhar com os pais. Claro, era uma escola menor, era uma escola do campo, né, mas achei tão interessante, isso dá para fazer com algumas turmas, né. Mas o que tinha na maleta? Não entendi. Os professores preparavam questões em forma de jogos para eles jogarem com os pais. Né? Ai, que Questões de legal. matemática, tinha a maleta da matemática, a matemágica se chamava de matemática, né? E a mágica português, acho que era assim, mas a matemática gravou bem, né? Então, assim, eles tiveram resultados bem legais agora nesse último IDEB, né? Era com sextos anos na época, né? Que eles foram trabalhando a partir dos resultados das provas Paraná, né? Adorei. E aí eles tinham que postar foto, né? Mandar para. Eles abriam o grupo dos pais, por exemplo, determinados dias, para eles postarem que eles estavam jogando com os filhos, né? Que legal. Eu acho que ali no último, acho que a gente tem que colocar uma porcentagem, né? Uma menor para a gente atingir, eu penso. Não dá para trabalhar com 100% porque isso é quase impossível, né? Você tem que trabalhar com algo que seja possível, né?
Indicador. Quanto que a gente tinha ali de estudante com rendimento abaixo do esperado em português e matemática? Deixa eu voltar aqui no estudo do caso. Nos últimos 2 anos, caído de forma específica, mais de 40% dos estudantes, né, apresentaram rendimento abaixo do esperado em língua portuguesa e matemática. Então a gente poderia colocar uma meta diminuindo essa porcentagem, né? 40 é bem alto, né? Então, assim, 20, 15? Isso. Acho que 20 dá para trabalhar dentro do real, né? Isso. É a metade, né? Uhum. Conseguiu colocar ali? Não consegui, não. O meu não está indo, parece. Para 20? Acho que sim, né? 20. Isso. Acho que terminamos, Pablo. Sim, faltam 3 minutos só. O outro grupo lá, elas estão ainda fazendo. Ah, então tá bom. Elas estão ainda bem envolvidas lá. Acho que a gente conseguiu finalizar. Nós hoje temos mais práticas. Quem vai falar? É 3 minutos para falar o que vocês fizeram, tá? Assim que... Só porque você pediu a Márcia. Não, a Márcia era para ela não ser a redatora, né? Ela tem sido redatora sempre, mas ela pode ser relatora, sem problema. Ó, relatora, então, Márcia, foi promovida.
Mas ela pode não querer, né? Verdade. Eu passo, né, Márcia? Eu passo. Passo. Meu dia foi tenso, assim como o de vocês. Nossa, hoje Gente, foi. hoje eu fiquei com 2 funcionárias só, meu Deus, para mais de 400 alunos, né? Que loucura. Estavam 4 doentes. E a outra saiu porque veio R$1.000 de salário hoje. Eu falei, não, essa pontual tem que melhorar muito, né? Não sei qual que é a empresa de vocês, né? Nossa, Meu Deus. Até de pontual. contato, meu né? Deus. Não tem diálogo com eles. Não tem, eles não mandam nem a folha de pagamento, né? A funcionária recebeu R$1.000 de salário. Ela falou, não tem condições de eu ficar. Simplesmente pediu para sair. Era a minha melhor funcionária. Nossa. Difícil. Vamos ver amanhã o caos. Caiu uma colega nossa do grupo, ela avisou que ia sair alguma coisa para vocês? Não. É, É aquela que estava com a mãe lá no. isso, é isso mesmo. É isso, bom você ter É. lembrado. É isso, é que ela estava saindo do hospital. É. Dava para ver ela andando, ela deve ter ido para o carro e aí, Aí perdeu a conexão. aí perdeu a conexão. 10 segundos para o segundo grupo se juntar a nós. Tem que pegar esse link aí para postar em algum lugar ou Isso, os Depois dois você links, vai você vai usar os dois links, tá? Eu já Vai achei postar aqui. o link do grupo 1 e o link do grupo 2 também. Porque as respostas são diferentes, né? Encontrou 9, né? Isso, lá no Encontro 9. Eu já preenchi lá para vocês, eu já coloquei lá as perguntas lá dentro. Só chegar e preencher. O pessoal está voltando ainda? Não voltou todo mundo? Do grupo 1, Ana, quem que poderia falar 3 minutos para falar o que vocês escreveram, responderam? Espera aí que eu já voltei aqui. Eu posso. Ana, Ixi, quer falar? eu posso falar, mas sumiu o meu. Peraí. Deixa eu ver se eu colocar a senha aqui ele volta. Quer que o projeto? Ué, 3 Peraí. minutos, tá? espera só um pouquinho. A gente precisa ler o caso, prof? Só. Não, só as respostas ali mesmo. Tá. Vocês fizeram. Eu fui brincar com a Márcia e no fim vai sobrar para ela. Deixa eu ver se eu consigo achar. Acho que voltou. Aí, eu também estou Peraí. projetando se precisar. Tá. Então, ali, o nosso caso não precisa ler, né, prof? Não, é o mesmo caso do outro grupo. Tá. Só as respostas que serão diferentes, né? Perfeito. Então, uma situação de centralização identificada no caso. Nós colocamos a direção, analisava sozinho os dados da escola e não compartilhava com a equipe. As ações também não eram discutidas e pensadas pelo grupo. Aí, uma ação de descentralização proposta pelo grupo. Envolver a equipe na análise e no acompanhamento dos dados da escola. Realizar uma tomada de decisão em conjunto. Os envolvidos e seus respectivos papéis. A diretora, então, na liderança, coordenando, né? As pedagogas e promovendo ali a participação de todos, as pedagogas colhendo os dados e fazendo o acompanhamento das ações, os professores na responsabilidade também de análise e avaliar o ensino, e também de propor as intervenções, né, as ações para ter resultado positivo. A família, no acompanhamento, parceria e diálogo constante com a escola, e os estudantes no monitoramento dos resultados, né, acompanhando a sua aprendizagem. E um indicador de impacto mensurável, nós colocamos ali reduzir de 40% para 20% os alunos com resultados abaixo do esperado em língua portuguesa e matemática. Ok.
Ok. Mais alguém do grupo 1 quer comentar alguma coisa? Quer explicar alguma coisa do grupo 1? Eu acho que a Ana já completou, né? Antes do grupo 2 falar a resposta deles, alguém do grupo 2 quer comentar alguma coisa? Alguma informação dessas? Vamos lá, então. No grupo 2, quem seria o redator do grupo 2? Eu, Rafa. Pode ser eu, meninas? Tá. Então, assim, ó. Eu não precisa, né, Rafael, responder um por um. Posso fazer um apanhado geral do que a gente conversou? Pode. Então, assim, ó, o que estava acontecendo ali? A direção pegava tudo para ela, colocava na gaveta, tomava decisões por si próprias, aonde houve uma rachadura entre a equipe e direção, tá? Então, ela fazia tudo, a equipe não ficava sabendo, o pedagógico estava totalmente, né, resbalando lá, não sabia o que estava acontecendo, os professores com medo de opinar, de falar, porque também não estavam fazendo parte, não se sentiam, não tinha aquele sentimento de pertencimento, né? É isso que estava acontecendo. E nós chegamos à conclusão que uma gestão não se faz sozinha. Uma gestão se faz com engajamento, se faz no conjunto, se faz com a participação de todos no processo. E essa participação não é só do pedagógico, não é só do professor, é do funcionário, é da merendeira, de todo mundo que está dentro do colegiado, dentro da escola, tá? Também conversamos um pouquinho que o pedagógico, nesse momento, vai ter que ser feita uma grande reunião entre direção, pedagógico, professores, e o pedagógico, ele precisa, neste momento, ser o articulador do processo. O pedagógico faz a articulação, o professor, ele vai ter que ser o autor desse processo, vai ter que ser criado um plano de ação daquilo que é a defasagem lá na língua portuguesa, na matemática, como cita ali no caso, no texto, né? Então, todos têm que estar envolvidos. E o pai e a mãe de fora que não podem ficar também. Eles precisam acompanhar o processo inteiro, né? Hoje nós temos... tudo é online, né? Então, ficou mais difícil você conversar, você escutar, você ouvir, né? Então, a gente precisa passar um pouco dessa responsabilidade para os pais, lá dentro da casa deles também. Eles também têm que fazer parte desse processo que vai respingar lá dentro da escola, né? E os alunos têm que executar, têm que né? Enfim, têm que colaborar com o processo todo. Aí, no final, a gente colocou que o que se observa, onde se observa tudo isso? Com os índices lá no Power BI, né? Esses índices, eles acabam respingando lá nas plataformas, né? Deixa eu só tirar aqui. Então, assim, nós colocamos que o BI seria o esqueleto, né? O retrato da escola, né? E através dele nós temos os índices, lá vai constar se essa defasagem diminuiu, ela aumentou, se o plano de ação traçado está resolvendo, não está resolvendo, né? Então, a nossa fala foi baseada nisso aí, que eu acabei de falar. Não sei se é isso mesmo ou não. Tudo bem, pessoal? Tá ouvindo? Tá ótimo, Juliana. Achei que você não estava ouvindo. Muito bom. Eu passei entre os dois grupos, que um ficou na sala principal, ouvi os comentários, fui para o grupo 2, ouvi também a participação de vocês. Muito bom. A análise em cima do estudo de caso que estava disponível para vocês. Tá bem?
Lembrando que vocês vão utilizar os dois links agora, tá? Tanto o link do grupo 1 como o grupo 2. Então, nós vamos agora para Diretoras em Ação número 2, que eu vou pedir para que você abra o seu portfólio. Agora é a hora de você responder ali as questões e anexar os dois links. O link do grupo 1, link do grupo 2. Acesse o seu portfólio no Classroom e realize a atividade proposta no slide referente ao encontro de número 9. Eu já coloquei lá no slide de vocês, tá? Então, é entrar e responder. A primeira questionamento é ali, reflita e responda. O que ainda fica concentrado na minha gestão? E que conversa importante estou adiando? A pergunta número 2 é, até o próximo encontro, vou compartilhar, delegar, 3 pontinhos. Promover uma escuta com, 3 pontinhos. Conduzir uma conversa sobre, 3 pontinhos. Criar um combinado com, e a terceira tarefa agora de vocês é linkar a atividade do estudo de caso, linkar os dois links. Podem, então, fazer, pessoal, vocês têm 10 minutos, tá bem? Tá valendo. Rafa, nós precisamos colocar os dois links ou cada um o seu? Cada grupo o seu? Coloca os dois links, porque o texto é o mesmo, mas as respostas são diferentes, né? Então, eu vou colocar o link do nosso estudo. Ah, já foi colocado ali a Claudenise. E o outro grupo coloca também, que eu não tenho, que nenhum do grupo 2 não tem. Ah, tá bem. Tá no grupo do WhatsApp, gente, os dois links. Tá, esse é lá do 15, né, pessoal? Rafa? É o encontro 9, né, Ju? Porque às Isso, vezes 9 a gente... tá. É o encontro 9, Isso. porque cada um pode ser que Isso. aumentou ali. Fechou, beleza. Isso aí. Se alguém puder colar o link aqui no chat, por favor, eu não estou com o meu WhatsApp aberto. O 1, né? O 2 está aqui já, né? Não? Sim, 1. Uhum. Já coloquei. Obrigada.
2 minutos, tá, pessoal? Nós temos mais 2 encontros, é isso, Rafa? Pessoal, nós estamos já na reta final mesmo. Tem só mais 3 encontros, tá? Sendo que o último é só a apresentação de vocês, né? O último é só para apresentar. Então, nós teremos, assim, 2 encontros e aí já vem a apresentação. A apresentação do documento que vocês estão desenvolvendo. Então, é finalmente. Mas eu estou muito feliz com vocês, viu?
Eu já tive turmas muito boas mesmo, mas vocês são campeãs. A assiduidade de vocês, a participação, vocês são muito queridas. Estou muito feliz com vocês. Eu ganhei um presente. Essas 10 cursistas que vieram para mim, foi um presente, sabe? Eu fico esperando para chegar a terça-feira, sair correndo do colégio, para poder encontrar com vocês aqui, para a gente poder trocar aqui, né, as ideias aqui, trocar informações. Eu sou muito grato, tá, pessoal, pela participação de vocês, assiduidade. Vocês são ótimos. Eu não vou me esquecer. E você também, prof, conduz de uma forma muito harmoniosa. Obrigada por isso. Uma forma muito assertiva. É verdade. Consegue engajar a gente, na verdade, né? Que bom. Pessoal, então, já deu tempo, vamos seguir, que já estamos indo para o final do encontro. Helena, leia para nós, por favor, Helena. Leia e comenta um pouquinho. Uma gestão colaborativa entende o papel da escola na formação cidadã dos alunos e os coloca como protagonistas de sua própria aprendizagem, com a contribuição de todos. Heloísa Luque. Na realidade, professor, uma das premissas do integral é a formação do protagonismo, e não só com o aluno, mas eu acho que de todos. Todos nós temos que ser protagonistas. Então, quando a gente pensa como esse estudo de caso, onde uma pessoa, uma gestora, ela traz tudo para si, ela não está trabalhando o protagonismo dentro da escola. Então, ela já fere uma das premissas do integral. Então, cabe a nós, todos os dias, pensarmos que cada pessoa é diferente, cada profissional é diferente, cada um dá o seu melhor. Nós temos professores que precisam do nosso estar um pouco mais atento, um pouco mais em cima, né, pelas dificuldades ou pela preguiça, porque a gente tem de tudo, né, infelizmente. Mas quando a gente tem um olhar voltado para todos, a gente mantém um bom clima escolar, tanto com a equipe, com professores, com funcionários, como foi dito, né? Como que uma merenda bem feita, ela melhora a frequência de uma escola? Como uma aula bem dada, ela melhora a frequência dos alunos? Então, é um conjunto, não podemos nunca trazer isso só para nós. Juntos nós somos mais, sozinhos a gente vai ter mais dificuldades. Isso mesmo, Helena, obrigado, viu? Que realmente possa todos, né, vocês cursistas, possam ser ajudadas no sentido, né, todos nós somos gestores, né, no sentido de entender que a gestão nossa, se nós conseguirmos engajar as pessoas, se nós conseguirmos repartir as responsabilidades, tudo vai acontecer de uma maneira mais harmônica e a produtividade vai aumentar também, né? Referências e vou tirar aqui para a apresentação e vamos fazer aquela foto, tá, pessoal? Tá todo mundo aqui, deixa eu ver se tá, deixa eu abrir o espaço aqui para que não fique ninguém de fora. Só um pouquinho. Isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, isso. Se a Viviane puder abrir a câmera, mas ela deve estar ocupada lá. Atenção, então. 1, 2, 3. Aquele sorriso. Tá ótimo, pessoal. Só vou editar rapidinho aqui. Já vou colocar lá no nosso grupo de WhatsApp. Como a Juliana perguntou, então, pessoal, nós estamos na reta final, tá? Então, se caminhamos junto até agora, eu conto com vocês até o fim.
Por favor, semana que vem vamos estar todos juntos aqui, as próximas 3 semanas. Boa semana para vocês, bom trabalho. Obrigada Tudo de bom. a todos vocês. Terçou, meu povo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.